Hoje em dia parece que saltamos entre mil e uma ferramentas de IA, certo? Usamos uma para um chat rápido, outra para pesquisar a fundo, outra ainda para organizar notas. É tudo um bocado desconexo. Bem, a Google acha que tem uma solução para isto. Propõe uma única ferramenta que faz tudo. Vamos mergulhar nisto e ver como é que funciona. Ok, para percebermos o Notebook LM, a primeira coisa a fazer é esquecer os chatbots a que estamos habituados. Pensem assim, um chatbot normal é como um bibliotecário super inteligente numa biblioteca pública gigantesca. Ele responde com base em tudo o que já leu e se lembra. Agora, o Notebook LM é completamente diferente. É como se pegássemos nesse mesmo bibliotecário, o metêssemos numa sala privada só com os nossos documentos e o obrigássemos a citar a fonte exata para cada coisinha que diz. É aqui que está a fundamental diferença. Então, a nossa análise vai ter 4 partes. Primeiro, vamos ver porque é que esta IA é mesmo diferente. Depois, mergulhamos no seu poder para investigação. A seguir, vemos como se torna uma máquina de aprendizagem ativa. E, por fim, como nos ajuda a criar conteúdo com um só clique. Muito bem. Vamos lá à primeira parte. A grande questão aqui é a confiança. A verdade é que o Notebook LM nasceu como uma resposta direta a um grande problema das outras IAs, as famosas alucinações, quando inventam coisas. E sejamos honestos, a Google aprendeu da pior maneira que para trabalho a sério, se não houver confiança, a ferramenta não serve para nada. E isto leva-nos ao conceito-chave de tudo, a inteligência baseada em fontes. É muito simples, na verdade. A IA só conhece aquilo que nós lhe damos para ler. E ponto final. Se a informação não está nos documentos que carregamos para o Notebook LM, essa informação simplesmente não existe. E o melhor de tudo, cada afirmação que faz vem com uma citação. Clicável, para podermos ir logo ver onde é que ele foi buscar aquilo. No fundo, a palavra que define isto tudo é uma fiabilidade. Mas a coisa não se fica por texto. Não, não. O Notebook LM é multimodal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele consegue pegar num PDF académico, numa palestra que vimos no YouTube e até em notas de áudio e ligar as ideias entre todos eles. Em vez de fazer um resuminho de cada coisa separada, ele cria uma espécie de inteligência que cruza todas estas fontes. É aqui que a magia acontece. E depois há a escala disto tudo, que é francamente impressionante. A maior parte das IAs tem o que se chama uma janela de contexto, que é basicamente a memória de curto prazo delas. Depois de umas quantas páginas de texto, começam a esquecer-se do que foi dito no início. Ora, o Notebook LM foi construído para lidar com dezenas de milhões de palavras. Isto significa que não é só uma janelinha de chat que se esquece de tudo. Não. É um sistema de pensamento a longo prazo, para um projeto inteiro, um semestre ou até para um negócio. Ok, vamos então à segunda parte. Agora é que vamos ver como é que isto tudo funciona na prática. Como é que se pega num monte de dados brutos e se transforma em conhecimento a sério, bem estruturado e pronto para usar. E é aqui que se separa, digamos, o utilizador casual do utilizador profissional. Em vez de só despejar fecheiros e fazer perguntas à toa, quem tira mesmo partido disto segue um processo, um fluxo de trabalho. Primeiro, cria um caderno bem focado num tema. Segundo, alimenta-o com fontes de qualidade. Terceiro, e isto é mesmo crucial, usa a própria IA para validar essas fontes. Só depois é que se configura o papel da IA e se começa a fazer perguntas de forma cirúrgica. É esta organização toda que leva a resultados de outro nível. E aquele passo que quase toda a gente salta, a validação, é um erro. Em vez de começar logo a fazer perguntas sobre o conteúdo, os utilizadores avançados viram a IA contra as próprias fontes. Pedem-lhe para ver se falta alguma coisa importante, para criar um plano de leitura, para analisar a credibilidade dos autores e, o meu favorito, para encontrar contradições entre os documentos. É neste momento que a ferramenta deixa de ser um motor de busca glorificado e passa a ser um verdadeiro parceiro de pensamento crítico. E agora uma dica de ouro daquelas que fazem toda a diferença. Configurar o papel da IA antes de fazer a primeira pergunta. Em vez de a deixar a responder como uma IA genérica, podemos dizer-lhe: a partir de agora tu és um analista financeiro, ou o teu trabalho é explicar estes conceitos complexos a uma criança de 10 anos. É uma pequena mudança, mas que melhora e muito a qualidade de todas as respostas que vêm a seguir. Bem, vamos agora para a terceira parte. Aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, porque vamos ver como o Notebook LM deixa de ser apenas um assistente de pesquisa e se transforma num parceiro de aprendizagem. E se as suas notas lhe pudessem ensinar de volta? Esta é a pergunta que move a filosofia mais recente do Notebook LM. É bem radical, se pensarmos bem. As nossas notas deixam de ser um arquivo morto de informação e passam a ser algo vivo. Um parceiro ativo que nos ajuda a aprender. E isto representa uma mudança de paradigma gigante. De um lado temos o consumo passivo. Ler um resumo, ver um vídeo. É fácil, mas não fica na cabeça. Do outro lado temos a aprendizagem ativa.
É aqui que a ciência é clara. A gente aprende a sério não quando vê a informação, mas quando tem de puxar por ela na memória. E é exatamente isso que estas ferramentas interativas nos obrigam a fazer. E como é que isto se materializa? Bem, com o verdadeiro kit de ferramentas de um tutor de IA. Querem memorizar alguma coisa? Pimba, ele cria flashcards automáticos a partir das fontes. Há um conceito que não está a entrar? Clicam no botão Explicar e ele dá uma aula, passo a passo, com citações e tudo. Querem ver se perceberam mesmo? Ele gera quizzes que se focam exatamente onde temos mais dificuldades. E para quem quer ir mais fundo, há um modo guia de aprendizagem, um tutor ao estilo socrático, que nos guia com perguntas em vez de nos dar as respostas de mão beijada. E os planos para o futuro são, no mínimo, ambiciosos. A visão não é que isto seja só mais uma ferramenta separada. Não, o plano é integrar o Notebook LM diretamente nas grandes plataformas de educação, como o Google Classroom, já até 2026. A ideia é que se torne parte do tecido de aprendizagem, não apenas um acessório. E com isto, chegamos à quarta e última parte. Já investigamos, já aprendemos, agora vamos criar. Vamos ver como o Notebook LM pega em todo este conhecimento e o transforma em produtos acabados, com um simples clique. Comecemos por algo incrível. Transformar a investigação num podcast. É mesmo isso. Com um único clique, a ferramenta pega nas fontes e cria um diálogo de podcast super realista entre dois anfitriões. Podemos escolher o tom, a duração e, o mais importante, o guião é 100% fiel à nossa investigação. Nada de invenções. A seguir, das notas para o vídeo. A lógica é exatamente a mesma. Pega nos nossos documentos e transforma-os num vídeo explicativo, completo com narração e até estilos visuais podemos escolher. É só pensar nas horas de trabalho que isto pode poupar. E que tal transformar dados brutos num infográfico? A ferramenta também faz isso. E o mais interessante aqui é que o design não é só para ficar bonito. Não! O design é gerado para respeitar e representar os dados de forma fiel. O resultado é sempre limpo, informativo e, acima de tudo, correto. E, claro, a funcionalidade que talvez muitos esperavam: transformar factos em slides. Sim, ele cria uma apresentação de alta qualidade, direitinha a partir da investigação, pronta para levar para uma reunião ou para uma aula. Isto significa que podemos gastar o nosso tempo a pensar na mensagem e não a alinhar caixas de texto e a escolher tipos de letra. Portanto, quando juntamos todas as peças, fica bastante claro, não é? O Notebook LM não é só uma lista de funcionalidades interessantes, é mais do que isso. É um sistema de pensamento completo e integrado. Um sítio único para investigar, aprender e, finalmente, criar. E tudo isto com uma base de confiança inabalável nas nossas próprias fontes. O que nos deixa com uma última grande questão para pensar. Se uma única ferramenta consegue de facto gerir todo este processo, desde a pesquisa inicial, passando pela aprendizagem e acabando na criação de conteúdo, será que um sistema como este pode mesmo vir a substituir a confusão de aplicações que todos nós usamos hoje em dia? A pergunta fica no ar.